Senhor Deus, nós suplicamos mais uma vez. Vamos hoje falar, Senhor, do Teu Evangelho e nos dá, Senhor, condição para assim realizar mais este trabalho com a intenção de ajudar alguém na caminhada e esclarecendo a nós mesmos os segredos da eternidade. Nós queremos já te adorar no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar com louvor. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus na hora da aflição, falando você com Deus, Ele dá consolação. O filho está rebelde, deixando dor no coração. É só fazer a tua parte e Deus dá a solução. A vida está difícil, a enfermidade veio assolar, e o emprego está faltando, o pão está para faltar. Levanta nas madrugadas, no silêncio Deus vai te escutar, falando você com Deus. A resposta Ele te dá. Você quer ter a resposta, fica na dispensação, fecha a porta do quarto na hora da oração, buscando o reino de Deus de todo o coração. As portas vai se abrir, na tua mesa vai ter pão. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos agora ao Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31. Diz o seguinte: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos.
Será por que João Batista ele relata isto? Foi ali travado uma conversa ali com aqueles que iam procurar para ser batizados e vieram contar a ele que aquele que ele tinha encontrado há poucos dias, além do Jordão, estava batizando mais que ele. E ele fala o seguinte com aqueles que estavam ali querendo semear algum fermento no meio do que ele estava pregando e tentando causar uma inveja a João Batista. E João Batista ele fala o seguinte com aquele povo, a narrativa dele diz assim: olha, importa que ele cresça e eu diminua. Ele dá a seguinte explicação: eu não sou capacitado nem para carregar as suas sandálias. E vocês me vêm falando esse tipo de coisa? Importa que ele cresça e eu diminua. Então ele fala ali, ele presta este testemunho a respeito da obra que ele fazia e por que ele fazia esta obra. Então, voltando no versículo 22, diz assim: depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com ele e batizava. Então, foi quando presenciaram este feito de Jesus, que quando ele pregava o evangelho do reino dos céus, e aqueles todos que são tocados pelo Espírito Santo, eles querem dar este testemunho que eles resolveram, que eles decidiram a viver uma nova vida. E o batismo nas águas, ele vem testemunhar este tipo de coisa. Que a partir dali ele estava morrendo para o sistema que eles viam como religioso da época e estavam renascendo para uma nova caminhada. Não foi à toa que o próprio Jesus fala com Nicodemos, um dia quando ele vai fazer algumas indagações para Jesus, fala só: é necessário que o homem nasça de novo, e Nicodemos não pôde entender nada daquilo que Jesus estava falando. Porque Jesus estava falando exatamente desse testemunho que aqueles que encontram verdadeiramente com Cristo, eles mudam o sistema de vida. É aquele que roubava, ele não rouba mais. Aquele que mentia, ele vai parar de mentir. Se ele era um caloteiro, ele vai passar a ser um cidadão honesto. Então, isto que é a mudança, a conversão que nós conseguimos alcançar através deste evangelho do reino. E o verso 23 diz assim: ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali, eram batizados. Aqueles que chegavam, então João pregava, inclusive ele relata que o batismo que ele batizava era do arrependimento, e aqueles que cria na pregação, que verdadeiramente colocassem em seus corações o arrependimento dos pecados e ter uma postura diferente dali por diante, eles eram batizados na água, que inclusive aquele mergulho
que dá nas águas é símbolo de sepultamento de um velho homem, e quando ressurge das águas, ali fala do renascer de uma nova vida, de um novo caminhar daquele indivíduo. E o versículo 24: porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Nós sabemos pela história, João Batista, ele é preso e por intermédio de Herodes e aquelas mulheres, a enteada e a esposa dele, de Herodes, fizeram com que sacrificasse João Batista, levando naquele banquete, naquela festa de bebedice, levasse ali a cabeça de João Batista. Então, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão, então ele ainda continuava batizando, mas ele sabia que seu ministério, seu tempo de realizar a obra que foi enviado nesta terra estava encerrando. E ele fala exatamente o seguinte: e houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Então João foi aquele enviado de Deus para anunciar, preparar o caminho do Messias, e ele veio falando que era necessário que o povo se arrependesse dos pecados, da podridão religiosa que viviam, e do egoísmo também que tinha no coração. João veio pregando para que arrependesse, exatamente porque viria um novo sistema. E foram ter com João os discípulos, João, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Então foi aquela fofoquinha religiosa que já presenciamos tantas vezes. Poxa, fulano ali está crescendo e você, o que você vai fazer? E João, então, no versículo 27, ele responde. João respondeu e disse-lhe: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada dos céus. Então ele estava falando assim: olha, esse que está batizando em todo lugar, ele está fazendo porque ele foi enviado do céu, está recebendo ordem do céu para fazer esse tipo de coisa. Vós mesmo me sois testemunhas de que, disse eu, não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Então ele declara ali para aquele homem, para aquele grupo que estava escutando, fala assim: olha, eu sou enviado diante dele para preparar alguma coisa, porque ele vai anunciar um novo sistema de governo religioso. Porque até ali, o homem, ele estava sujeito à lei e estava prestes a ser implantado a graça, que é este favor imerecido, que nós não merecemos, mas mesmo assim ele deu. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se
muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Então, João Batista ali, ele faz o mesmo relato de Zacarias, quando recebe o menino no templo para ser apresentado, ali com 8 dias de nascido. Zacarias, ele relata o seguinte: eu já posso descer à sepultura, porque os meus olhos viram a salvação, contemplaram a salvação. E ele se alegra muito e relata essas coisas. E João Batista, ele relata em palavras um pouco diferentes, mas tem o mesmo sentido. João respondeu e disse-lhe, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Então, ele repete aqui o mesmo sentimento de Zacarias quando recebe o menino Jesus para ser apresentado. Ele fala que praticamente fala assim, olha, o que eu tinha de fazer já está cumprido, porque hoje eu tive e pude contemplar de face a face, de ouvir a voz daquele que é o verdadeiro esposo da igreja que vai ser arrebatada um dia. E isto para mim é tudo de alegria, de gozo, de felicidade por contemplar estas coisas. Porque tem cumprido esta alegria em meu coração. E no verso 30 diz assim, é necessário que ele cresça e eu diminua. Aí vem o versículo que nós lemos para dar entrada neste texto, que é aquele, aí por isso que João, ele relata que aquele que vem de cima é sobre todos. Ele estava relatando para aquele homem, para aqueles discípulos dele, que Jesus tinha vindo dos céus. E ele era superior a todos que estavam na terra. É necessário que ele cresça e eu diminua. Porque quando nós achamos que aceitamos Jesus, mas nós não é dizer que nós aceitamos Jesus, nós aceitamos o projeto da redenção que ele nos trouxe. Porque, na verdade, quem precisa nos aceitar é Jesus quem nos aceita. Porque ele tem condição de escrever o nosso nome no livro da vida e nós não temos nada para oferecer. Então, ele fala, o gozo está cumprido. Então, ali. Então, que ele diminua. Aí no versículo 31 ele diz o seguinte, aquele que vem de cima é sobre todos. Então, ele é superior a sacerdote, a profetas, a sumo sacerdote, a reis, a imperadores, ele é superior a tudo, ele é sobre todos. Portanto, depois do arrebatamento, ali, quando estiver encerrando o milênio, o governo do milênio, ele vai estar no trono e vai estar julgando a todas as nações, a todos os povos. E salvando quem se esforçou para aceitar este projeto de redenção que ele veio trazer e condenar todo o restante que não aceitou este projeto, esta grande bênção da graça que foi
estendida até a nós. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Então ele aqui, neste meio deste verso aqui, aquele que vem da terra, é da terra e fala da terra, ele fala de tudo que está sendo realizado neste mundo terreno, tanto faz naquela parte que o homem conhece como religião, mas que não passa de uma tradição, que estão ali copiando o pensamento que alguém elaborou e acha que é certo, que aquilo ali está agradando a Deus, mas verdadeiramente não é. Portanto, hoje eu ouço muitos falando contra a religião, e quando a gente entende o que significa esta palavra religião, nós vamos mudar a maneira de falar esse tipo de coisa. Aquilo que o homem conhece como religião não está agradando a Deus. E o próprio Jesus, ele debateu muito na época que ele esteve aqui, por aqueles 3 anos e meio do seu ministério. Ele debatia muito contra as tradições dos anciões, as tradições dos pais, as tradições dos povos antigos, que aquilo, e até hoje o homem conhece isto como religião, mas verdadeiramente não é religião. É o que o homem conhece como religião, entende como religião, mas na realidade é uma tradição. E aí ele encerra o versículo dizendo assim: aquele que vem dos céus é sobre todos. Ele estava falando acerca do próprio Filho de Deus que tinha vindo dos céus, e ele era superior a João Batista, era superior aos profetas que são considerados como os profetas maiores. Ele é superior sobre os profetas menores, é superior a nós que estamos aqui dependendo da graça para alcançar este grande benefício que é a salvação, a vida eterna. Então ele fala que ele é sobre todos e nós precisamos entender isto. E aquele que ele viu e ouviu, isto testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Interessante que hoje também está sendo rejeitado um testemunho da verdade. Estão querendo utilizar a palavra de vida que o próprio Senhor deixou para nós. E vamos meditar de novo neste verso 32, e diz assim: e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Hoje, o povo que está como religioso em vários lugares, eles não estão aceitando a verdade, que estão aceitando aquilo, o meio deste versículo 31, aquele que vem da terra, que fala da terra e vive para a terra, e diz assim: aquele que vem da terra é da terra, e fala da terra. Então ele fala de tudo que é terreno, curas de enfermidade física, prosperidade para alcançar alguns valores, alguma conta, um veículo, casamento, que é algo, neste sistema aqui, é algo carnal, não o casamento de Cristo, porque é totalmente espiritual, mas do casamento carnal. Eles sempre fazem esta promessa, fazendo com que o marido, as famosas campanhas, que não passa de coisas terrenas, que é fazer uma campanha dando algum dinheiro em troca para fazer o marido voltar, para fazer a esposa voltar, para alcançar um emprego na firma, uma posição mais alta
na firma que trabalha, uma posição social mais alta na comunidade que o indivíduo vive. Então, isto é o que é da terra, fala da terra e vive para as coisas terrenas. Até as ofertas são ali tipo da oferta de Caim. É aquelas barganhas. Ó, eu vou fazer uma campanha de dar não sei quantos reais para no final eu receber, ganhar tanto. E eles têm aí com mentiras e mais mentiras, feito ofertas mentirosas, porque se der tanto vai ganhar tanto. Se fizer isto, vai alcançar aquilo. E são mentiras sobre mentiras que hoje nós conhecemos como dogmas e heresias. Então é tudo isto que aquele que vem da terra está produzindo. É da terra e fala da terra. Só fala de coisas terrenas. Até com aparência de espiritual, mas é carnal. E o versículo 33, aquele que aceitou o seu testemunho, esse conheceu que Deus é verdadeiro. Então, João ali, ele relata, olha, se vocês crerem naquilo que eu estou pregando, isto vem de Deus. Como a palavra da verdade, toda a profecia que nós precisamos para sobreviver neste mundo está dentro deste livro, desta biblioteca que chamamos de Bíblia Sagrada. Então, vem o 34 dizendo o seguinte, porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito, não lhe dá Deus o Espírito por medida. Então, ele fala, inclusive, neste verso 34, nós podemos entender muito bem, porque o Espírito Santo, porque ele relata, inclusive, em um outro comentário, ele relata o seguinte, que raça de víbora é aquele que ele é mais poderoso do que eu e ele vai batizar. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, nós já falamos aí em um vídeo passado a respeito disso, e é algo que nós precisamos meditar. E os dois últimos versículos que diz assim, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, o único meio de salvação que nós temos é através de Cristo. Quando ele vem, se entrega, sem dever nada, sem cometer nenhum pecado, e quando ali aquele juiz, no caso Pilatos, ele faz o interrogatório a ele não abre a boca. É aquilo cumprindo a profecia do profeta Isaías, como um cordeiro mudo. Porque se ele abrisse a boca, aquele juiz seria convencido, ele não seria condenado, e nós continuaríamos condenados pelos nossos feitos, mas ele tomou sobre si a nossa culpa, o nosso jugo. E hoje estamos aqui glorificando o nome do Senhor por esta obra redentora que nós conseguimos alcançar
E vamos nos esforçar. Nós sabemos que os dias estão difíceis, mas com o poder que ele, assim como ele deixou o Espírito Santo conosco, sermos selados com o Espírito Santo para nos encher com este poder. Poder para resistir qualquer coisa, reconhecer os nossos erros, as nossas culpas e suplicar o seu perdão. Nós entregamos este assunto pedindo que o Senhor possa estar levando até o coração daquele que está necessitando desta palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém.